A sexualidade é uma farsa. Para o psiquiatra, aquilo que o mundo chama de libido é, na verdade, um sintoma de desorganização da mente. Um executivo, preso na rotina de uma crise silenciosa, usa a tela como anestesia constante, um refúgio contra o vazio existencial. Essa compulsão não é falha moral, mas um marcador claro, o grau exato do sofrimento psicológico subjacente. Estamos vendo a sociedade usando o prazer imediato como uma fuga desesperada da dor real. O diagnóstico é radical. O consumo excessivo é a evidência do colapso interno. O uso excessivo e ritualístico da pornografia digital se apresenta, em uma nova perspectiva clínica, não como a expressão plena da libido, mas como um sintoma complexo de desorganização psíquica. O desafio é reclassificar este comportamento, de um mero impulso sexual ou falha moral para um marcador inequívoco de sofrimento mental subjacente. O que à primeira vista parece ser a busca por prazer é, na verdade, uma tática desesperada de fuga, uma automedicação primitiva contra a ansiedade crônica e o vazio existencial. A tese do colapso argumenta que a compulsão não é alimentada primariamente pelo desejo carnal, mas pela necessidade de regulação emocional imediata. O cérebro, sobrecarregado por traumas não processados, depressão mascarada ou uma incapacidade estrutural de tolerar o tédio e a introspecção, recorre ao estímulo digital como um curto-circuito. Este comportamento evitativo transforma a tela em um poderoso agente anestésico, capaz de suspender temporariamente o sistema de alerta interno. A satisfação momentânea não é o objetivo final, o alívio da tensão é a recompensa central. A distinção é crucial. Se fosse puramente libido, o desejo seria integrativo, buscaria conexão ou culminaria em uma satisfação que encerra o ciclo. No contexto do colapso, o ciclo é repetitivo e degradante, exigindo escalada e culminando não em plenitude, mas em culpa e isolamento ainda maiores. O comportamento compulsivo adquire uma natureza litúrgica, onde a repetição serve para manter a estabilidade precária do eu. É um mecanismo de defesa falho, uma tentativa de impor ordem a um caos interno. A saúde mental exige a capacidade de sustentar emoções difíceis, de habitar a complexidade da intimidade e de negociar com a incerteza da vida real. Quando essa capacidade de sustentação desmorona, o indivíduo busca refúgio no previsível e no instantâneo. A arquitetura da pornografia digital, com sua acessibilidade infinita e gratificação garantida, oferece um substituto pobre, mas eficaz, para o enfrentamento da realidade emocional. Esta abordagem diagnóstica confronta diretamente as visões que insistem em focar apenas na moralidade ou na patologização sexual do indivíduo. O foco deve ser deslocado da conduta em si para a função que ela exerce. O padrão de consumo, o isolamento, a negação, a interferência na vida profissional e afetiva, reflete o grau exato da dissociação interna. A tela funciona como um espelho que, embora distorcido, sinaliza onde a psique está falhando em integrar seus abismos. Portanto, o diagnóstico não é sobre o que a pessoa está vendo, mas sim do que ela está fugindo. O vício não é na imagem, mas no alívio químico que ela proporciona contra a dor do ser. A cura, neste contexto, não virá da repressão do desejo, mas do processamento da dor e da construção de mecanismos internos de regulação mais robustos. A pornografia, encarada sob esta luz, é um diagnóstico social, reflete uma sociedade que trocou a profundidade pela superfície, e a complexidade emocional pela anestesia instantânea. O colapso, neste sentido, é silencioso, digitalmente mediado, mas profundamente humano. A reclassificação do comportamento compulsivo digital exige uma profunda imersão nos mecanismos de falha da regulação neuropsicológica. O que se observa no padrão de uso ritualístico é a desregulação do sistema de recompensa, onde a busca pelo estímulo não visa primariamente o prazer sexual, mas sim a neutralização de estados internos de alta aversão, como a angústia ou o tédio existencial. O circuito cerebral envolvido opera como um mecanismo de fuga hipertrofiado. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão ponderada, pela previsão de consequências e pela inibição de impulsos, entra em colapso frente à intensidade da ansiedade percebida. O indivíduo, incapaz de processar e dar nome às suas emoções difíceis, um fenômeno clinicamente conhecido como alexitimia, recorre ao dopamine rush garantido pela tela como um alívio químico imediato. Este alívio, no entanto, é a antítese da maturidade emocional.
Ao invés de aprender a tolerar a incerteza e a complexidade da interação humana e da introspecção, o indivíduo treina o cérebro para buscar a previsibilidade e a garantia de gratificação instantânea. A arquitetura da pornografia digital, com sua acessibilidade infinita e despersonalizada, atua como um reforçador poderoso dessa dependência evitativa. É neste ponto que a distinção entre libido e colapso se torna mais evidente. O desejo sexual saudável busca a conexão, a vulnerabilidade e a troca. A compulsão busca a dissociação, o controle absoluto sobre o estímulo e a suspensão temporária da própria consciência. A consequência mais devastadora deste comportamento não é a distorção da sexualidade em si, mas a atrofia da capacidade relacional. O consumo compulsivo mina a habilidade do indivíduo de engajar-se em intimidade real. Relações autênticas exigem a negociação de diferenças, a aceitação do descontrole inerente ao outro e a disposição para enfrentar o desconforto da vulnerabilidade. Quando o refúgio digital se torna o padrão, essas habilidades sociais e emocionais essenciais são negligenciadas. O mundo virtual oferece corpos e narrativas que jamais rejeitam ou exigem reciprocidade, criando uma zona de conforto previsível que torna o risco da interação real insuportavelmente ameaçador. A fuga da intimidade é, portanto, um sintoma direto da incapacidade de lidar com a própria dor interna, projetada como medo do outro. O diagnóstico de colapso transcende o indivíduo para se tornar um espelho sociológico. Ele sinaliza uma falha coletiva em fornecer ferramentas para o manejo da vida emocional em uma era de sobrecarga de informações e isolamento paradoxal. A pornografia, neste contexto, não é apenas um escape privado, mas um indicativo de uma sociedade que valoriza a eficiência e a gratificação sobre o esforço e a profundidade. O indivíduo é deixado à mercê de suas crises internas, sem a infraestrutura psíquica necessária para construir resiliência. A cura verdadeira reside, portanto, no enfrentamento da dor de fundo e na reconstrução da capacidade de sustentar emoções difíceis. Não se trata de uma batalha moral contra o conteúdo, mas de um resgate psicológico que exige a reestruturação dos mecanismos de regulação emocional. É necessário que o indivíduo aprenda a habitar o tédio e a ansiedade sem recorrer ao curto-circuito digital, processando traumas não resolvidos e integrando as partes fragmentadas do eu. O diagnóstico final é claro: a compulsão cessa quando a necessidade desesperada de fuga se desfaz, substituída pela aceitação e pelo manejo consciente da experiência humana integral. O que a tela reflete, em última instância, é a exaustão da alma que parou de lutar pela própria presença no mundo real. A reavaliação clínica do uso compulsivo de pornografia digital impõe um desafio direto à estrutura diagnóstica tradicional, que frequentemente tenta enquadrar este comportamento dentro de modelos obsoletos de vício. A resistência institucional em abraçar a tese do colapso reside, em grande parte, na dificuldade de desvincular o ato do seu contexto moral, insistindo que a falha é de caráter ou de controle impulsivo primário, ignorando a complexidade da etiologia psicodinâmica. A proposta é radicalmente diferente. O que vemos não é uma falha em resistir à tentação, mas sim uma estratégia desesperada de automedicação química para aniquilar uma dor interna insuportável. Este consumo ritualístico atua como um potente mecanismo de aniquilação temporal. Ao inundar o sistema neuroquímico com picos de recompensa previsíveis, o indivíduo consegue momentaneamente silenciar o ruído interno da ansiedade crônica e do vazio existencial. O vazio, frequentemente cultivado pela desconexão inerente à sociedade moderna e pela ausência de significado profundo, exige uma forma de preenchimento que seja instantânea e garantida. A tela oferece essa garantia, em contraste gritante com a imprevisibilidade e a exigência de esforço contínuo da vida real. O diagnóstico de colapso, portanto, aponta para a ausência de estruturas psíquicas internas capazes de tolerar a ausência de estímulo, o temido tédio existencial. A verdadeira patologia reside no trauma não processado e na pressão cultural de performance. Vivemos sob o imperativo do prazer e da eficiência, onde o sofrimento e a vulnerabilidade são socialmente inadmissíveis. O indivíduo, incapaz de processar suas emoções de baixa valência tristeza, raiva não expressa, desesperança, busca a fuga mais rápida disponível. A pornografia, neste contexto, é o sintoma que externaliza a falência da capacidade do ego de sustentar a própria identidade em face da adversidade. O foco do tratamento, consequentemente, não pode ser o conteúdo consumido, mas sim o buraco na alma que esse conteúdo tenta tamponar.
A abordagem terapêutica que advoga pelo diagnóstico de colapso exige uma profunda empatia clínica, despojada de julgamento moral. O terapeuta precisa ver o comportamento compulsivo não como uma perversão, mas como um mecanismo de sobrevivência, ineficiente, mas compreensível. O resgate passa pela reconstrução da capacidade de introspecção e pela tolerância à frustração e à espera. Significa ensinar o indivíduo a habitar seu próprio silêncio e a identificar as fontes reais de seu sofrimento, geralmente negligenciadas e mascaradas por anos de distração digital. A cura é o lento e doloroso processo de dar nome e voz aos traumas que a tela prometia enterrar. O diagnóstico final de colapso psicológico serve como um espelho para a sociedade contemporânea. Ele revela uma cultura que falhou em equipar seus membros com as ferramentas emocionais necessárias para a vida adulta e a intimidade. O refúgio digital é a manifestação de uma rendição coletiva à dor, onde a busca pelo prazer imediato se sobrepõe ao esforço de construção de um eu resiliente e autêntico. A compulsão cessa não quando a força de vontade é ativada, mas quando a necessidade desesperada de fuga é desmantelada, e o indivíduo finalmente aceita enfrentar a complexidade e o desconforto inerente à experiência humana integral. O que a tela reflete, em última análise, é a exaustão da alma que escolheu a anestesia em vez da presença. Silêncio, silêncio. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever.